Eu gosto muito mais dessa aqui. E a matéria de genética também, você viu a aula de segunda com a Maísa? Vi. Eu gosto muito dessa matéria. Aí semana que vem começa só genética. Eu gosto daquela matéria que tem briófitas, pterodófitas, que estuda as algas. Mentira que você gosta disso. Sério? É a única pessoa do mundo que gosta disso, porque é a matéria mais chata do mundo. A mais chata do mundo, pra mim, que eu tô achando é essa de ficar separando carbono, que é muito química. Química com É. biologia. Isso é Eu chato estou também. odiando com tudo. Não, e é uma tristeza, porque aí você fala, nossa, agora vai ser aula de biologia, vai ser a parte boa. Aí, de repente, tem química no meio. Aí estraga. Pois é, tira toda a beleza da matéria. Existe Você uma falar parte isso da pra professora, biologia, que ela fica até triste. fica, mas por isso que eu sou de biologia, porque não tem condição. E tem uma parte da biologia que também é misturada com física, que é biofísica, que também eu fico chateada, porque não dá, não dá. Eu só tenho problema com a química mesmo. Só com ela. De resto, pode mandar. Ah, então, mas é ótimo que pelo menos é só a química, aí você foca nela e já acerta o resto inteiro. Pronto. Eu vou compartilhar aqui a tela. Cadê? Aqui, inclusive, mas eu vou perguntar no final, mas posso te perguntar antes também. Você prefere que eu dê as monitorias corrigindo a lista de uma vez, junto, ou que eu dê um tempinho para fazer as questões e depois eu corrijo se estiver errado? Acho que com tempinho fica melhor, para ver se a pessoa está sabendo mesmo sobre o assunto ou se ela chutaria mais ou menos certo. Vou começar a fazer isso, então, porque a Laurinha me falou que faz assim e eu achei bom. Deixa eu ver, diminuir aqui. Ah, eu vou deixar assim, porque aí na hora que for ler, você pede para baixar, porque senão não dá para ver a imagem. Ah, então tá, já que são quase 6h10 já, eu vou começar. Qualquer coisa eu faço de novo depois se alguém entrar. Sexta-feira é difícil, né? Mas tudo bem. Vai valer a pena. Realmente. Aí se você quiser pode ir fazendo ela já. Tá bom. Pode abaixar. Seria D? D? Não, essa aqui é a letra E. Oi, Vitória, tudo bem? Boa noite, joia? Joia, e você? A gente está fazendo a questão 1 aqui, aí essa aqui eu corrijo e as próximas vocês vão tentando responder, tá? Mas aqui, Amanda, é porque essa questão, eu acho que ela tem muita pegadinha, porque mistura muita química também. Então, ó, eu vou ler ela aqui de novo, só para eu pegar também. Ó, a chuva ácida é um fenômeno químico resultante do contato entre o vapor de água existente no ar, dióxido de enxofre, SO2 e SO3,
e os óxidos de nitrogênio, NO2, NO e N2O. O enxofre é liberado principalmente por indústrias de veículos e usinas termoelétricas movidas a carvão, óleo e os óxidos de nitrogênio por automóveis e fertilizantes. Ambos reagem com vapor de água, originando respectivamente os ácidos sulfuroso, sulfídrico e sulfúrico e o ácido nítrico. Esses elementos se precipitam, então, na forma de chuva, neve, orvalho ou gelada, na chamada chuva ácida. Dentre os efeitos da chuva ácida estão a corrosão de equipamentos e degradação das plantas, solos e lagos. O contato com os ácidos é prejudicial, podendo causar, por exemplo, doenças respiratórias. Aí está perguntando as fórmulas dos ácidos citados. Então, aqui, primeiro a gente sempre tem que olhar os que estão entre parênteses em cima. Por exemplo, está falando que tem o SO2 e o SO3. Isso aqui vai ser basicamente uma questão de química, mas ela está na área de biologia. Então, o SO2, a gente sabe que o enxofre, ele se liga com 2 moléculas de oxigênio. E o SO3 se liga com 3. Então, ele tem 3 elétrons na camada de valência e o SO2, 2. E o nitrogênio é a mesma coisa. Só que a gente volta para a química aqui na hora que fala quais são os tipos de ácido. Quando tem oso no final, é porque é quando o elemento está com a maior camada de valência possível. No caso do enxofre, vai ser 3, que é quando ele se liga a 3 átomos de oxigênio, e do nitrogênio, 2, que é quando ele se liga a 2 átomos de oxigênio. Nesse exemplo daqui. E aí, sulfídrico e sulfúrico. Sulfúrico, é. Você está vendo que, no final, eles terminam com íco. Quando termina com íco, é quando ele tem a menor quantidade possível de elétrons na camada de valência. Que, no caso aqui, vai ser o SO2, que são 2, e o NO, que é 1. Mas a gente está falando do enxofre. Então, sulfuroso é quando tem o máximo de elétrons na camada de valência, sulfídrico quando tem mínimo e sulfúrico também quando tem o mínimo. Só que são formas diferentes. E o ácido nítrico, que também é o menor de todos. Ou seja, o do ácido nítrico é mais fácil porque só tem um. Então, se você sabe que ele termina com ico e tem os exemplos aqui nessa tabela. Então, na hora que ele reagir, ele vai ter uma ligação só. Aí a resposta desse ácido nítrico a resposta aqui a certa vai ser a letra E, mas eu vou explicar o porquê, ó. O ácido sulfuroso são 3 elétrons na camada de valência. Ou seja, o H2SO3 ele vai se ligar aos 3 oxigênios, que é o SO3 que está aqui no enunciado, e os Hs se ligam ao oxigênio também. Então, vai ser o SO3 que vai reagir, é isso que importa. Se aqui está falando que tem o SO3, você sabe que ele vai reagir com o hidrogênio da atmosfera. Então, ele vai pegar o SO3 e vai reagir. Aí, o segundo é o sulfídrico, que a gente sabe que é o com menor elétron na camada de valência, que vai ser o SO2, que vai estar aqui como H2S, que aí ele vai perder o oxigênio e vai se ligar só ao hidrogênio, a 2 hidrogênios. E o ácido sulfúrico vai ser H2SO4. Esse aqui, ele parece confuso porque ele vai se ligar com a água. Ele não está se ligando com só o hidrogênio. Então, ele pega os 3, o SO3, se liga com a água, e uma água se liga com mais 2 hidrogênios. Então, no final das contas, ele vai estar se ligando com 4. Não, com 4 não. Com 2, que são os 2 H2, e esses H2 estão se ligando com oxigênio. E aí o ácido nítrico, que é o HNO3. A gente sabe que ele está reagindo com o H+, então ele só tem uma ligação com o H+, e o O3 está ligado com o H também. Então, basicamente, não tem que saber química, é porque é uma pegadinha. Você tem que saber identificar nesse enunciado aqui quais são os ácidos que estão no parênteses e que vão reagir. Então, é basicamente só pelo nome. Você pega o oso, o ico e o ico, e você sabe o ico vai ser o SO2 e o oso vai ser o SO3. E o nítrico, você sabe que vai ser o NO. Aí você olha pelas opções. Deu para entender? Essa questão é difícil.
Deu para entender, mas eu tenho certeza que se eu fizesse ela depois, eu ia errar de novo. Aí fica difícil. Mas, ó, pensa, também tem uma imagem. Então, a imagem não tá aqui à toa. Aí, olha, aqui tá falando que sobe o NO2, sobe o SO2, que em contato com H2O, ele chove, né? Como forma de chuva ácida, em forma de HNO2 e H2SO4. E HNO3. E a gente já viu que essas duas opções estão aqui na letra E. E aí, isso é meio que uma forma de chutar, né? Mas aí você pega essas duas que você já sabe que estão certas, porque está na imagem, e vai fazendo por eliminação nas outras opções. E aí, já que já tem essa, você também consegue tentar deduzir a partir delas. Mas aí, essa é uma daquelas questões difíceis, que gasta tempo. Então, no Enem mesmo, eu ia pular ela e ia deixar para fazer ela por último, se desse tempo. Porque ela é difícil e gasta pensamento. Mas você entendeu? Entendi. Vitória, você entendeu? Ou você não está acompanhando aí com a gente ainda? Tô acompanhando. Ah, então tá. Então eu vou deixar aqui agora mais 3 minutos para fazer a questão 2. Aí vocês fazem e vão falando a resposta. Ei, Bela, tudo bem? Eita, joia. Vocês estão fazendo a 2 ou a 3? Eu tô no ônibus, tá dando pra escutar? Estou fazendo a 2. Tá bom. Seria a C? Sim, é a C. É a C porque, né, igual a gente viu também na outra questão que você não estava aqui, Bela, depois você tenta fazer ela e qualquer coisa você me manda. Tá bom. O ácido vai ser o SO3 e o gás carbônico que vai reagir com o oxigênio também, né? Porque o gás carbônico ele está sempre em tudo quando é questão de impacto ambiental. Mas aí está certa. Aí pode fazer a 3. Fiquei com dúvida, assim, na verdade, sabe? Você ficou com dúvida em qual? Entre a A e a B, porque, tipo assim, aqui tá falando que mecanismos que aumentam o sequestro do carbono por organismos autotróficos reduzem a disponibilidade de monóxido de carbono na atmosfera. Então, está querendo dizer que esses organismos autotróficos tivessem condições de sequestrar mais gás carbônico, diminuiria essa concentração. Sim. Ah, tá, mas aí fala diminuição do efeito estufa, e o efeito estufa é normal, é o normal, né? É o que não... Não, sim. É porque eu confundo qual que é o ruim e qual que é o normal. O efeito estufa, ele não é bom também, mas é porque
a questão essa é uma questão também que é muito detalhe. Seu pensamento está tudo certo, mas é que está falando assim, ó, mecanismos que aumentam o sequestro de carbono por organismos autotróficos reduzem a disponibilidade de monóxido de carbono da atmosfera. O único erro aqui é porque eles não diminuem o monóxido de carbono, eles diminuem o dióxido de carbono, que é o CO2. Ah, sim, CO2, nossa. É, mas o efeito estufa estaria certo diminuir ele, seria bom, porque o efeito estufa, a camada de ozônio, que é o natural. O efeito estufa é o aquecimento do planeta que a gente está tendo. Então, com a diminuição do CO2, é bom também diminuir o efeito estufa, que mantém o clima aqui de dentro saudável para a vida. Aí só vou ler as outras, a Amanda estava certa. A resposta aqui é a letra B, que é a liberação do gás carbônico na atmosfera em decorrência de atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis, é feita a uma velocidade muito maior que a sua assimilação pela fotossíntese. Que é a resposta certa porque, por exemplo, se a gente tivesse um mecanismo para aumentar esse sequestro de carbono por organismos autotróficos, seria muito bom, porque a gente ia conseguir acompanhar o tanto que a gente produz com esse mecanismo fazendo com que eles consumissem esse CO2 da atmosfera rápido também. Mas não tem. Então, a gente queima mais carbono do que... A gente libera mais gás carbônico do que eles conseguem reutilizar. E a letra C aqui é o aumento da concentração... Pode falar, Bela. Não falei nada. Ah, tá. O aumento da concentração de gás carbônico na atmosfera está sendo provocado principalmente pela diminuição no sequestro de carbono pelos organismos fotossintetizantes. Não, isso aqui está errado porque era para ser o contrário, né? Era para ser a diminuição. Letra D, as queimadas florestais são a principal causa do aquecimento global. Não, é a liberação de gás carbônico principalmente pelas cidades, apesar delas também ajudarem. E os países pobres, em geral, contribuem mais para o aquecimento global que países ricos. Não porque os países ricos que possuem mais indústrias e mais carros e coisas que liberam esse gás carbônico. E aí, a questão 4. Aí eu vou dar mais 3 minutinhos aí para fazer. Você costuma chegar em casa que hora, Bela? Não, que assim, na verdade, é complexo. Ah. Porque eu tava na casa da minha irmã, tomando conta dos meninos dela. Tá. E aí eu tô voltando agora, mas no geral eu fico na casa dela sempre, assim, segunda a quinta, pelo menos. Aí tô voltando pra casa sexta-feira só. Então, no geral, eu fico dentro de casa, não tô Tá. em casa. Só isso que eu Entendi. tô fazendo esse translado. Justo. Vocês duas estão certas, que diminuiria a quantidade de dióxido de carbono na atmosfera que seria utilizada para a fotossíntese. Não pode ser a B, porque a B é o contrário, né? Fala que aumenta, e é exatamente o oposto. A C fala que a expansão das florestas seria inibida em longo prazo pelo excesso de gás carbônico liberado. De novo, está errado, porque ele não libera, ele diminui. E letra D, diminuiria o efeito estufa com a liberação do gás carbônico. É a mesma coisa, basicamente todas as opções só falam a mesma coisa. Então, a única certa é a letra A, que é a única que fala de diminuir o dióxido de carbono. Aí, letra 5, aí a questão 5. Vitória, eu tô falando muito rápido ou você quer que dá mais tempo? Porque aí eu tô indo Não, eu tô acompanhando mesmo. Eu perdi aula sua, então tô fora do ar.
Entendeu? Tô acompanhando mesmo. Ah, tá, sem problema. Qualquer coisa, eu postei todas as listas lá no Drive. Você pode me mandar mensagem se você quiser, tiver dúvida em alguma ou coisa do tipo. Tá bom, eu mando sim. Obrigada. Nada. Olha, não vou negar, mas eu fiquei com preguiça de ler o texto todo. Aí eu li só a pergunta. Tá certo. Inclusive, isso é uma boa tática para fazer no Enem. Antes de ler o texto, você lê a pergunta, porque aí quando você vai ler o texto também, você já procura no texto a resposta da pergunta. E o Enem gosta de botar uns textos grandes, né? Tipo que não precisa. Sim, você lê a pergunta já é direto o suficiente. Não precisa de ler o texto. Sim. Amanda, adorei sua dica, que eu tava aqui lendo o texto, tá? Vou fazer isso agora. Obrigada. Não faz isso não, que às vezes o texto ajuda. Não Eu acho que é nunca A. deixe. Tá certo também, é A. Mas nunca deixe de ler o texto. Você pode ler ele procurando o que tá na pergunta. Ou quando não tiver tempo, aí você não lê mesmo, não. Mas isso é um caso extremo. Mas tá certo, é a letra A. Tá falando da chuva ácida, né? E os componentes dela, e relacionando com o aquecimento global. E aí tá perguntando quais fenômenos, o que a chuva ácida causa. E aí a letra A é corrosão de metais, pinturas, monumentos históricos, destruição da cobertura vegetal e acidificação dos lagos, tá certo? A letra B seria a diminuição do aquecimento global, já que esse tipo de chuva retira poluentes da atmosfera. Essa está errada porque realmente tira poluentes da atmosfera, mas não tira do ambiente no geral. Então, o aquecimento global vai permanecer porque essas substâncias continuam no ambiente. A letra C seria a destruição da fauna e da flora e a redução de recursos hídricos com o assoreamento dos rios. Não é com o assoreamento do rio, é com a contaminação desses ambientes vegetais. O assoreamento do rio acaba sendo uma consequência porque, por exemplo, a chuva ácida destrói as rochas em volta dos rios e que faz com que coisas vão para o fundo e aí tem o assoreamento dessa encosta, mas não é a causa dele. D. As enchentes que atrapalham a vida do cidadão urbano, corroendo em curto prazo automóveis, fios de cobre da rede elétrica. Não é a curto prazo, é a longo prazo. E D. A degradação de terras nas regiões semiáridas, localizadas em sua maioria no nordeste do país. Não é só das regiões semiáridas, é de todas as regiões, principalmente das cidades, porque é onde tem maior construções e monumentos, igual falado aqui na letra A. Então é a letra A mesmo. Aí, questão 6. Bom, a B, né? É a B de cara, mas eu tava lendo as outras questões só pra ver Eu se era também ela já mesmo. pensei logo na B, porque na real não é aquele mal refogado. Coitado, É, de nada. é a B mesmo. Biodiversidade é afetada de diferentes formas pelo aquecimento global. Sobre o tema, analise as alternativas abaixo aí. Muitas espécies podem entrar em extinção em decorrência do aquecimento global. Tá certo? O urso polar é um grande símbolo na luta contra o aquecimento global em decorrência do aumento exagerado de indivíduos, causado pelo aumento de alimentos disponíveis no oceano, fato que leva à competição.
É, claramente não é esse, né? Porque, inclusive, isso não tem nada a ver com o aquecimento global. E é exatamente porque ele morre congelado, o habitat dele é todo destruído, as calotas polares derretem, ele não consegue sobreviver, e também porque o urso polar é um animal acostumado ao frio, então a partir do momento que o clima da Terra em si está aumentando, ele não consegue sobreviver porque o corpo dele está adaptado ao frio. E aí, se o aquecimento global pode desencadear um aumento de epidemias no planeta, uma vez que ambientes quentes favorecem a multiplicação de vários vetores, como a Aedes aegypti. Também está errado, porque não é o aquecimento global que vai desencadear o aumento de epidemias. Secas e chuvas inesperadas podem afetar a produção de uma série de espécies de plantas. Podem, mas o aquecimento global não vão causar secas e chuvas inesperadas, ele vai aumentar a temperatura, que realmente pode afetar a plantação de várias plantas. Mas não é por essa a causa, diretamente das chuvas inesperadas. E anfíbios são amplamente afetados pelo aquecimento global, pois necessitam de ambientes aquáticos para sua sobrevivência e reprodução. Também não. Os anfíbios, eles são terrestres. Nossa, que específico, né? Os anfíbios. Mas aí a resposta vai ser letra B mesmo. Inclusive, eu acho que essa questão era do Enem, eu só esqueci de colocar. Aí, 7. Mas eu achei que a B tinha um pouco de lógica, porque eu lembrei do embranquecimento dos corais. Não é. Até tem uma certa lógica, mas. Ela estava muito errada, mas tinha lógica nela. É, tinha lógica. Tá certo isso. Realmente, ele seria extinto se tivesse um aumento de competição. O que Mas é esse não. embranquecimento? O que é o quê? Esse embranquecimento? O embranquecimento dos corais é quando acontece que os corais, eles aumentam a quantidade de corais de uma determinada região, por exemplo. Eu trago um coral de uma espécie diferente para, sei lá, a costa do Rio de Janeiro. Aí eu aumento essa quantidade de corais, eles se reproduzem muito e aumenta a competição em relação às outras espécies que estavam naquela área. Entendi. Aí a 7. Peraí que tem um gráfico, vou ver se eu aumento ele. Tá dando para entender ele aí? Tá. Ah, então tá. Aí na hora que você quiser que abaixe, o gráfico abaixe ilustra. Uai, tá duplicado. Tá. Pode abaixar, se todo mundo tiver lido. Por mim também pode abaixar. Ah, tá. Então eu tenho um problema. Não sei ler gráfico. Tenho grande dificuldade em interpretar gráficos e planilhas, essas coisas. Tá, eu vou explicar ele. Só dar um tempo ali pra Amanda terminar.
Eu acho que é a C, de acordo com o gráfico, né? Pois é, eu diria que foi esse 1, 2 e 3, que é os únicos que estão subindo. Porque eu não entendi muito bem aqui. Esse falou total a temperatura. E aí aqui está tipo, descendo, que é esse atividade vulcânica e aerossóis. E aí tá tipo para baixo, tá abaixo do zero. O que é aqui do lado? Contribuição efetiva. Então eu falaria que são um, dois e o três. Não sei qual que é aqui, os três. Tá, eu vou explicar. A resposta, na verdade, é a E, mas eu vou explicar por quê. Aí, ó, o gráfico abaixo ilustra os resultados de um estudo sobre aquecimento global. A curva mais escura e contínua representa o resultado de um cálculo em que se considerou a soma de 5 fatores que influenciaram a temperatura média global de 1900 a 1990, conforme mostrado na legenda do gráfico. A contribuição efetiva de cada um desses 5 fatores, isoladamente, é mostrada na parte inferior do gráfico. Ou seja, a linha preta está falando o total dos 5 fatores e as outras linhas é individualmente. Isso que você falou, Bela, os que estão abaixo de zero é os que não afetaram, não contribuíram para aumentar a temperatura. Ou seja, eles não foram fatores importantes. Na verdade, inclusive, já que está menos de zero, eles diminuíram a temperatura, eles mantiveram a temperatura no seu estado normal. Ou seja, os que mais afetaram para o aumento dessa temperatura global foi o 1, 2, 3 mesmo, que é gases estufa, atividade solar e ozônio. As que não afetaram ou contribuíram para diminuir foi atividades vulcânicas e aerossóis. Aí, ó, os dados apresentados revelam que de 1960, que é aqui, ó. Será que eu consigo apontar? Que é mais ou menos a metade aqui. Vocês estão vendo, 1960 a 1990 contribuíram de forma efetiva e positiva para aumentar a temperatura atmosférica, 2 pontos. Ou seja, inclusive, se a gente olhar a partir de 1960, a gente vê que o 4 e o 5 também eles contribuíram para o aumento da temperatura mais do que antes. Mas os principais ainda são 1, 2 e 3. O 1 são os gases estufa, o 2 é a atividade solar e o 3 é o ozônio. Então, aqui, ó, atividade solar, gás estufa e ozônio. Acho que talvez eu saiba. Aerossóis, atividade solar e gás estufa. Atividade vulcânica ajuda no aquecimento global? Eu tô até agora, eu não sabia da atividade vulcânica. Ajuda a diminuir ou aumentar, que você disse? Aumentar, no caso. Ah, isso provavelmente, por exemplo, você está vendo que ele sempre sobe e desce do vulcão. Então, é porque tem momentos, por exemplo, com os movimentos das placas tectônicas, que vai ter uma atividade vulcânica muito maior do que em outros períodos. Então, essa liberação de magma faz com que aumente a temperatura, até porque os componentes da lava também entram em contato com o ambiente, destroem o meio que estão, por exemplo, se tiver um vulcão em erupção no meio de uma floresta, não vai ter, né? No meio de um continente que tem a vegetação dela. Então, ele vai destruir toda essa vegetação e isso contribui também para o aquecimento global. Então, são períodos. Aí tem períodos com os movimentos tectônicos que não tem tanta atividade vulcânica e aí a linha diminui. Entendeu? Entendi, obrigada. Essa era uma questão difícil, né? Era. Normalmente, quando tem gráfico, é uma questão difícil. Assim eu me sinto menos burra por ter errado. E tava muito óbvio. Não, mas esse é um gráfico bem confuso também. Tem nada de porra, tá doido? Um gráfico É. esquisito desse. Oxe, meu Deus do céu. Nada disso. Tá aí, deixa eu pôr na 8. Oh, perdão.
Eu acho que só o inador. Só esse A, né? Que é a eutrofização, né, do esgoto. Não tá certo. Vocês nos mandaram aqui a letra A. E aqui, ó, tá falando que a humanidade, após a Revolução Industrial, vem interferindo no ecossistema de maneira agressiva, provocando o aumento do efeito estufa e a destruição das camadas de ozônio. Como consequência dessas alterações, citam-se as seguintes 2 pontos. 1. Aumento da temperatura média do nosso planeta e da penetração de raios ultravioletas. Que está certo, que é o aumento da buraco da camada de ozônio. 2. Degelo das regiões polares e aumento do número de câncer de pele. Degelo das regiões polares, porque com o aumento da temperatura do planeta, as regiões polares têm as calotas descongeladas, que aumenta o nível do mar, etc. e tal. E o número de câncer de pele é porque com os buracos na camada de ozônio, parte dos raios ultravioletas que eram para ser refletidos, eles atingem aqui e aumenta e tem contato com a nossa pele. Ou seja, aumenta o número de câncer de pele por conta desses raios. E a 3, eutrofização das águas fluviais, o aumento das micoses de pele. Eutrofização é quando tem nutriente demais numa água, por exemplo, as do Pantanal. E o aumento de micose de pele, isso está errado, porque essa eutrofização, ela não tem a ver com o efeito estufa e a camada de ozônio. Ela pode vir a ter a ver com a Revolução Industrial, porque envolve também a poluição dos rios e coisas assim. Mas não tem a ver com o efeito estufa e a camada de ozônio, e nem micoses de pele, porque as micoses costumam ser fungos que dão na pele, não tem a ver com a camada de ozônio também. Então, a resposta é a letra A. E aí, a 9. E aqui, Fernanda, eu tinha te falado errado aquela hora do branqueamento dos corais, que é porque, na verdade, ele acontece quando tem o aumento da temperatura. Eu estava pensando aqui, bem que eu estava achando estranho, que é aumento de temperatura das águas, e aí eles perdem as algas fotossintetizantes, então eles mudam de cor, em vez de ficar verde, que é por conta da clorofila das algas, eles ficam brancos. Eu vi que estava errado, só que eu não falei porque você é professora. Eu tô assim, deve estar certo, eu que tô viajando. Não, Porque ai, tem um podia ter falado. documentário na Netflix chamado Em Busca de Corais, que mostra sobre isso. É um documentário lindo. Eu confundi os termos, mas tá certo, você estava certo. Quando for assim, pode falar, que aí eu vou olhar. Eu estava pensando aqui, sabe quando você fala, você fica, uai, tá estranho isso. Eu estava lendo aqui, acabei me escutando o que é o negócio do coral. Eu estava lendo a questão e não conseguia assimilar a sua voz. Ah, não, a gente estava Tá de novo, falando tá? do embranquecimento dos corais que você tinha falado, que eu expliquei errado para Fernando. E ele é o quê, verdade? Na É verdade. porque quando tem o aumento das temperaturas do mar, os corais, eles perdem as algas sintetizantes, fotossintetizantes, e aí eles mudam de cor, porque eles costumam ser verdes, e aí quando aumenta a temperatura, essas algas desprendem dele e ele fica branco. E aí esse é o... Ele morre. É, e ele fica branco porque sem as algas ele não consegue produzir energia e ele morre. Aí você perde toda uma vegetação de corais. pH da água destilada é 0. 0 não, né? Ó, que doida. É 1 do meio, 7. E aí o ácido é 7. Ácido é quando tá assim. Você falou lá? Daqui vai ser a C, que é a 1 e a 2. A Amanda tá certa. Que é um dos problemas ambientais decorrentes da industrialização é a poluição atmosférica. Chaminés altas lançam ao ar
entre outros materiais, dióxido de enxofre e CO2, que podem ser transportados por muitos quilômetros em poucos dias. Dessa forma, podem ocorrer precipitações ácidas em regiões distantes, causando vários danos ao meio ambiente, chuva ácida. Com relação aos efeitos sobre o ecossistema, pode-se afirmar que 1. As chuvas ácidas poderiam causar a diminuição do pH da água de um lago, o que acarretaria a morte de algumas espécies, rompendo a cadeia alimentar. O nome da chuva já diz, né? Que a chuva é ácida. Quando tem mais ácido no ambiente, ele acaba diminuindo seu pH, porque o pH, quanto menor ele é, mais ácido ele é. 2. As chuvas ácidas poderiam provocar a acidificação do solo, que prejudicaria o crescimento de certos vegetais. Tá certo também, que é a mesma lógica da 1. Toda vez que tem um distúrbio do pH de algum ambiente biológico, alguma coisa é alterada, porque a vegetação, a fauna e a flora que estão ali pelas condições do pH também. E 3, as chuvas ácidas causam danos se apresentarem valor de pH maior que o da água destilada. Ou seja, ele seria de caráter básico. Então tá errado, porque se aqui fosse apresentassem valor de pH menor que o da água, aí sim, que aí ele é ácido. Senão seria chuva básica, que não muda nada. O ácido é qual? Você falou? É abaixo de 7? Isso, abaixo de 7 é ácido, acima de 7 é básico. O que é muito confuso, porque quando a gente associa básico, a gente pensa num número menor. Mas aí você tem que pensar ao contrário. Então, abaixo de 7 é básico, acima de 7 é o quê? Não. O pH vai de 0 a 14. Abaixo de 7 é ácido e acima de 7 é básico. É o contrário do que a nossa cabeça associa. Ah, sim, porque eu fiquei meio confusa, eu tô sem... Ah, tá. É. Aí a última, 10. Deixa eu ver. Isso. Por que você fala que ela tá meio errada, Amanda? Porque as duas, porque entre a B e a D. A B eu achei mais errada do que a D. Eu achei que ela estava meio certa. Então, no final das contas, a que tá errada mesmo é a D. Ela, Por que a D tá certa? Pois é, vou explicar. A D, quando a questão tá meio errada ou meio certa, é que ela tá errada. Não pode estar meio. Aí, ó. A B tá. A é fácil. O aumento da quantidade de raios ultravioleta pode contribuir para o aumento do aquecimento global. Sim, porque vai ter mais raios chegando, com mais raios, tem mais calor e mais energia, que aumenta o aquecimento global. Aí, B, a exposição aos raios ultravioletas pode provocar a redução de espécies animais, bem como alterar o DNA desses seres vivos. Tá certo essa primeira parte, redução da espécie de animais, é aquilo que a gente falou. Quando você aumenta a temperatura, tem animais que não estão adaptados a esse clima e acabam sendo extintos. E essa parte do alterar o DNA desses seres vivos. Parece errado, mas pensa, quando a gente fala câncer de pele, o que causa um câncer? As células. Exatamente, as células que têm uma mutação dentro dela que fazem ela se replicar. Uma mutação é uma alteração de DNA.
Ah, sim. Entendeu? Raio Então é uma mutagênico. pegadinha também. É isso? É o quê? Fala. É mutagênico a palavra? É, a- é, atores mutagênicos, exatamente isso. São substâncias ou coisas que podem alterar o DNA de uma célula e que podem causar um câncer, por exemplo. Então, ela altera o DNA, mesmo que seja de algumas células, tem o DNA alterado. E pensa, se eu sou um ser vivo de unicelular, se esses raios alteram minha única célula, eu vou ter todo o meu DNA alterado. Aí, a C é o aumento de raios ultravioleta que atinge a superfície pode provocar um envelhecimento precoce e câncer de pele. Sim, que é o que a gente falou de cima, então tá certo. E a D, a grande quantidade de raios ultravioletas não prejudica o desenvolvimento das plantas. Prejudica, visto que não está associada a alterações nos processos de fotossíntese. E também está associado porque os raios ultravioletas que a gente recebe, eles alteram a fotossíntese, porque a fotossíntese é literalmente pegar esses raios e a luz do sol e conseguir realizar um processo com a luz e de transformar o gás carbônico em oxigênio. A partir do momento que você tem outros raios e uma intensidade maior desses raios chegando, é diretamente associada a esse processo, então altera ele também. Então a única errada aqui vai ser a letra B. Essa questão também é difícil, porque ela tem várias pegadinhas. Ou média, mas eu acho mais difícil. E aí foi isso. Aí, igual eu falei com a Amanda mais cedo, semana que vem a gente vai finalmente terminar essa matéria de gás carbônico, efeito estufa, e vai começar a genética, que foi a que a Maísa deu segunda. Aí eu vou postar a lista lá também. E é isso. Deixa eu terminar paradinho. Muito bom, muito obrigada. Obrigada a vocês, gente. Boa Obrigada, noite, Cíntia. boa aula Boa também. noite. E bom final de semana. Tá acabando. Beijo. Boa final de semana. Beijo. Obrigada, até mais.